E aí, pessoal, beleza? Então, nessa aula eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode usar sockets em linguagem C no Windows para fazer uma comunicação entre um servidor UDP e um cliente UDP. Então, só para explicar mais ou menos essa aplicação e como ela vai ser desenvolvida, a gente vai ter o nosso computador aqui e eu vou rodar dois programas dentro dele. Um desses programas é um servidor UDP. No caso, esse servidor ele vai abrir uma porta, né, a porta 8888, e ele vai ficar esperando algum cliente da rede se conectar e trocar dados com ele. E aí, no caso aqui, para não precisar depender de um outro computador ou um outro recurso externo, eu vou executar um segundo programa no meu computador, que é o cliente UDP. E o que esse cliente vai fazer? Ele vai estabelecer essa comunicação com o servidor e vai enviar dados para o servidor. O servidor então vai exibir quais dados foram recebidos e vai dar um eco, vai mandar de volta exatamente os mesmos dados que ele recebeu aqui para o cliente. E aí o cliente pode exibir também os dados que ele recebeu. Como essas duas aplicações vão rodar dentro do PC e eu quero fazer uma conexão com sockets, eu posso usar o endereço IP 127.0.0.1. Esse endereço, pessoal, é o endereço de loopback, que vai permitir então que uma aplicação converse com outra justamente via sockets. E claro, se eu colocasse um IP externo aqui, o que ia acontecer? A minha interface de rede do cliente ia tentar conectar na rede aquele endereço IP. Então, independente de serem dois computadores separados com IPs diferentes e tal, com essa abordagem usando esse IP local, eu consigo fazer duas aplicações rodarem dentro do mesmo computador, beleza? Então é isso que vai acontecer nesse exemplo. E para relembrar também, o que acontece, né, na programação? Do lado do servidor, a gente vai ter um programa específico que vai abrir essa porta 8888 e vai ficar ouvindo, então, para ver se chega alguma coisa. Então esse programa ele abre essa porta, estabelece ali, monta o socket e fica aguardando para ver se chega algum datagrama, se vai chegar algum datagrama UDP nessa porta. E beleza, ele vai ficar aqui dentro de um laço fechado, executando até a gente encerrar o programa, tá? E do lado do cliente, o que o cliente vai fazer? O cliente vai estabelecer vai criar um socket para ele poder se conectar através da interface, e a gente vai dizer o endereço do servidor, e uma vez que a gente criou esse socket, a gente consegue abrir ele e enviar dados. Então todos os dados que a gente enviar pelo cliente vão chegar aqui no servidor. E o servidor continua rodando, esperando outros dados na porta, beleza? Então nós vamos ter que olhar esses dois programas. Então no arquivo zip do projeto, existem dois projetos, tá? Do DevC++. O cliente WinSock UDP.dev, que implementa então o projeto para o cliente, e o servidor WinSock UDP, que implementa o servidor. E aqui são os dois códigos main de cada um dos projetos. O Socket Client UDP serve para o projeto do cliente e o Socket Server serve para o servidor. Esse código está disponível na página ali embaixo, vocês podem acessar também. Vamos dar uma olhada então no código do servidor. Então eu abro aqui o projeto do Dev, tá? E vamos dar uma interpretada nesse código. O que vocês estão vendo aqui? Bom, primeira coisa, tá, pessoal? Tem um detalhe aqui, ó. No compilador a gente tem que incluir, no linker, aliás, a gente tem que incluir essa biblioteca LWS2_32, que é uma biblioteca que serve para funcionar o WinSocket, tá? Então aqui no projeto, nas configurações do projeto, nas opções de projeto, no compilador, na parte do... não é aqui, é aqui, ó. Na parte dos parâmetros, eu tenho que incluir esse parâmetro para funcionar a biblioteca WinSock. No caso aqui, para o projeto já está colocado, tá? Mas está aqui para fazer funcionar. Sem isso ele não funciona, para compilar. Beleza, então foi incluído. O que a gente vê aqui nas bibliotecas, ó, pessoal? Include stdio, include o winsock2.h, que é a biblioteca de sockets, e include ws2tcp/ip, que é uma biblioteca que tem algumas funções aí para converter strings para endereços IP e tudo mais, tá? Na sequência, pessoal, a gente define um tamanho de buffer. Esse buffer vai ser usado para enviar e receber dados, tá? Que é esse char_buff aqui, que está apresentado aqui embaixo. Então esse buff é o buffer que a gente vai usar para guardar tudo que está chegando
de datagramas. Então todos os dados dos datagramas vão ficar aqui quando chegarem. E aqui está a porta do servidor, ó. Então essa é a porta que ele vai abrir. Se eu quisesse botar outro número, poderia colocar aqui tranquilamente, tá? Bom, aí começa o main. Vamos ter o que aqui dentro do main, pessoal? Uma estrutura, né, para usar o WinSocket, uma estrutura que é o próprio socket de comunicação, que vai ser necessário para fazer as trocas de dados. E tem algumas estruturas aqui também, ó. Socket Address In é o socket do servidor, ó, que é chamado de server, tá? Isso é um tipo de estrutura. E outra estrutura em forma de variável SI underline order, que vai guardar o socket do cliente que se conectou. A gente guarda esse socket do cliente para poder enviar dados de resposta para ele, senão a gente não consegue enviar esses dados. Tem umas variáveis aqui para guardar o resultado das operações, das funções que a gente vai chamar para testar se deu erro. E o buffer, então, de recepção que vai guardar os dados. Beleza, aí o que vai acontecer no servidor? Primeira coisa, ele vai inicializar o inSocket, ou seja, ele vai chamar a função de inicialização do socket. Se deu certo, ele segue o programa. Se não der, ele entra aqui, avisa que deu erro e pausa a execução, tá? Se inicializou, ele imprime então inicializado. Segunda etapa, pessoal, ele vai pegar o nome da minha máquina, a máquina que está rodando o servidor, tá? Então ele vai mostrar aqui hostname, ele vai pegar o nome e vai pegar, então, e imprimir na tela o nome do host, que é o nome da máquina na rede. E em seguida, ele vai pegar, usando essa função, o próprio IP da máquina na rede, tá? Esse IP é o endereço configurado na minha interface de rede, ou seja, na placa de rede que está ligada, né, na rede aqui da minha casa, na minha LAN. Então esse IP aqui que vai aparecer e que ele vai imprimir aqui dentro, ó, é o endereço IP da minha máquina, tá? Da máquina do servidor, no caso. Beleza, então é só vai mostrar umas informações iniciais e aí aqui na linha 59, então ele cria o socket. Então ele guarda em S um socket que é do tipo AF inet, internet. Socket degram significa tipo DP, tá? E se deu certo, ele segue o programa, ele avisa que o socket foi criado. Se deu errado, ele cai aqui dentro, né? E exibe o erro, tá? Depois disso, pessoal, ele configura o servidor para trabalhar com internet, né? A questão da família de comunicação. O endereço que pode ser aceito e também a porta do servidor que está aqui configurado. Então ele prepara essa estrutura, ele vincula então essa estrutura do server, tá? Que é uma estrutura tipo socket address. Ele, usando a função bind que eu falei para vocês lá no socket, ele faz esse vínculo do socket com essa estrutura do servidor e se deu certo, segue o programa aqui. Tá? Se deu errado, caiu aqui dentro desse laço if. Beleza, pessoal, depois que ele vinculou, ele está pronto, o servidor está pronto para receber datagramas UDP. Então ele chegou nessa parte aqui de aguardar os datagramas, tá? O que vai acontecer depois aqui para o nosso programa de exemplo, tá? Ele vai ter um laço while, o servidor, então ele vai ficar sempre esperando algum datagrama. Ele exibe uma mensagem dizendo que está esperando por algum dado de cliente. Zero buffer, né, o buffer de recepção, zera ele. E aqui nessa função receive from, o que essa função faz, pessoal? Essa função, quando a gente chama ela pega o socket, pega aqui uma referência para o buffer, para o tamanho do buffer, uma referência, um ponteiro para aquela estrutura que vai guardar o socket do cliente e o comprimento. E essa função trava aqui, esperando chegar algum datagrama do cliente, tá? Então, o servidor ele trava aqui e fica esperando chegar uma estrutura. Aliás, chegar algum datagrama. Se chegou o datagrama, pessoal, essa função ela continua, então, se não deu erro, ele vai seguir o programa aqui, ele vai exibir o pacote recebido, tá? Então, ele vai dizer, ó, pacote recebido do endereço tal, tá? Na porta tal, e vai imprimir também os dados recebidos, ou seja, ele vai imprimir o buffer, né? Essa função printf vai pegar o buffer que está chegando. Então aqui a gente está presumindo, pessoal, que o tipo de dados que o cliente vai mandar é uma string, tá? Porque senão não vai dar certo essa impressão de string aqui. Então para esse problema em específico eu estou enviando uma string do cliente para o servidor vai exibir a string na tela, quando ela seja recebida no datagrama,
E olha só o que, que o servidor faz depois, chama a função send_to e manda, ó, através do socket, manda o buffer com o comprimento da string que está no buffer, ou seja, ele vai pegar o próprio buffer do que ele recebeu para fazer um eco, tá? Então ele pega o buffer, pega o comprimento dessa string, pega o socket, pega aqui o socket do cliente para saber para onde mandar de volta a resposta, né? E envia essa resposta, esse eco. Então lá no cliente a gente vai receber de volta o que a gente enviou, beleza? E aí, se deu erro, ele cai aqui dentro, termina o programa. Se não deu erro, ele volta para o laço while para esperar o próximo cliente enviar alguma coisa, tá? Então é bem a característica do UDP. Sempre vai ter, o servidor sempre vai estar aberto e vai ficar esperando chegar alguma coisa de algum cliente, tá? E aí, se chega, ele vai ter, né, uma estrutura que consegue guardar qual é o socket do cliente e enviar de volta para esse cliente algum dado. No caso, tá? Nesse caso. Beleza, então o servidor basicamente fica esperando uma string e é isso. Então eu vou compilar esse projeto. Pode ver que não deu nenhum erro, então compilou. E aqui na pasta tem, ó, servidor WinSock UDP, que é o executável que eu vou deixar aqui por enquanto. E beleza, a gente viu o servidor, vamos ver o código do cliente. Então vou chamar aqui o cliente WinSock UDP, vou abrir o projeto no Dev C++. E aqui está o projeto do cliente, tá? Então vamos dar uma olhada no que o cliente vai fazer. Basicamente, né, olhando a figura aqui, pessoal, o cliente ele vai abrir um socket e vai enviar os datagramas. Se vai chegar ou não no servidor, não tem como saber, porque é o UDP, tá? Então, olha só, aqui está o cliente UDP. Mesma coisa, tem que botar no parâmetro do linker lá esse LWS2_32 para ele saber que tu está usando o WinSock 2 e chamar as bibliotecas que precisa para compilar. Tem as inclusões, ó, da WinSock 2 e da WS2TCP/IP também para fazer conversões de IPs para strings e vice-versa. E olha só o que eu defino aqui, pessoal. Eu defini o endereço IP do servidor, tá? Então, se eu tivesse numa rede com vários computadores e cada um tivesse um IP diferente, aqui eu colocaria o endereço IP da máquina que está rodando o servidor. No caso aqui, como eu falei, a gente está usando loopback, ou seja, tanto o servidor como o cliente vão rodar na mesma máquina, então eu deixo o endereço IP de loopback. Também crio um buffer e também defino aqui qual é a porta do servidor. Se eu trocar a porta lá no código do servidor, eu tenho que trocar aqui também para a mesma porta no cliente, tá? Beleza, o que vai ter o cliente no main, pessoal? Vai ter também, né, uma estrutura para inicializar o WinSock, um socket de comunicação, a estrutura para receber o socket do servidor quando for utilizado, o buffer de envio e recepção, o buffer de recepção, no caso que eu chamei de buffer, e um outro buffer aqui, ó, que é a mensagem, tá? Que é o buffer da mensagem que a gente vai enviar para o servidor. E aí o que o cliente tem que fazer, pessoal? Inicializar o WinSocket, tá? E também, né, testa aqui se deu erro ou não. Se inicializou bem, pessoal, também vai exibir aqui no programa o nome do host, o nome da máquina do cliente e o endereço IP do cliente, tá? Então essa seção aqui do código é justamente para exibir o nome e o endereço IP que o cliente tem na rede. Se deu tudo certo, ele vai criar o socket do tipo UDP, ó. Então ele inicializa o S com socket, internet, socket da DGRUM significa tipo UDP, né? IP protocolo UDP, então no caso. E essas duas coisas servem para isso, datagrama e UDP, para dar o tipo. Vai criar o socket. Se deu certo o socket, pessoal, o que ele vai fazer esse programa? Ele vai preparar a estrutura do socket do outro, ou seja, do socket do servidor aqui, com as mesmas configurações. A porta, o endereço IP do servidor e o tipo de tecnologia, né? Família, internet. Então ele preparou o socket do servidor para poder enviar para ele. E depois disso, pessoal, não tem muito segredo, ó, vai ter um while também. O programa vai ficar esperando eu digitar uma mensagem aqui, tá? Então ele
O cliente espera eu escrever qualquer coisa aqui para enviar para o servidor. Então ele vai ficar esperando eu digitar e dar um Enter. E depois, ó, ele vai enviar a mensagem através do socket. Então, ó, enviar para o socket S a mensagem, que é o buffer, né, que é de envio que eu estou usando. O comprimento da string, para ele mandar, então, só desse buffer de 512 bytes, enviar só os bytes, a quantidade de bytes referente ao tamanho da string, para o socket de destino, o socket do servidor aqui, tá? Vai tentar enviar. Se deu erro, ele cai aqui dentro, se não, ele segue o programa, ou seja, conseguiu enviar a mensagem, tá? E aí, ele limpa o buffer de recepção e trava, esperando o servidor agora responder para ele. Então, aqui ele vai travar o programa no cliente e vai esperar uma resposta do servidor. E vai guardar essa resposta dentro do buffer com tamanho máximo de 512 através do socket do servidor, que está aqui sendo passado como argumento também. Se receber alguma coisa, pessoal, ele vai exibir aqui, ó, o servidor enviou o buffer. Se não recebeu nada, aliás, se der um erro de comunicação, ele vai cair aqui e vai encerrar o programa. Então, basicamente, o cliente envia uma mensagem e fica esperando o servidor responder, tá? Se deu certo, então, ele vai ficar dentro do while executando até eu encerrar o programa. Então, vou compilar aqui também. Compilou. Agora, na pasta aqui no diretório, tem dois arquivos executáveis, ó, o servidor e o cliente. Então, eu vou abrir primeiro aqui o servidor. Vocês podem ver que está executando aqui, tá? Então, ó, servidor, iniciando o InSock, inicializou, mostrou o nome da máquina, o IP dela, tá? No caso aqui, né, pessoal, é o IP na rede local. Criou o socket e fez o bind. Então, ó, tá parado lá naquela função receive esperando algum dado de cliente. E o que eu vou fazer agora? Eu vou executar o meu programa do cliente. Nessa segunda janela, um pouco mais abaixo aqui, tá? Então, olha só, cliente inicializando o InSock, inicializou, meu nome é tal, meu endereço é tal e o socket está criado. Não estabeleceu conexão, porque é ODP, e eu vou escrever uma mensagem. Então, eu vou escrever aqui, ó, estou enviando a mensagem 01. Isso, pessoal, agora quando eu der Enter, vai ser enviado. Então, eu dou um Enter aqui. Vocês podem ver, ó, que ele enviou. Olha o que apareceu aqui no servidor, ó, esperando por dados dos clientes, pacote recebido de 127.0.0.1, quer dizer que é o endereço IP, né, de loopback, e recebeu da porta 62.836. O que quer dizer isso, pessoal? Bom, a porta 8888 é para se conectar, é para o cliente poder se conectar no servidor. Mas geralmente o socket, o programa aqui do socket, ele vai criar uma porta temporária para que o cliente possa receber de volta do servidor. Então, no caso, o socket do cliente aqui, ele usou uma porta temporária, 62.836, para receber, então, os dados de volta do servidor. E, ó, o servidor disse, ó, dados recebidos, : estou enviando a mensagem 01, que foi, né, a mensagem que eu tinha enviado. Então, ele enviou isso para o cliente. E olha o que apareceu aqui no cliente, servidor enviou, : estou enviando a mensagem 1. Então, ele deu efetivamente o eco, né? Tudo que o cliente enviou, o servidor mandou de volta. E agora, ó, o que aconteceu no servidor? Está esperando de novo dentro do laço while por uma segunda mensagem, ou por um dado de um outro cliente. Então, vamos colocar aqui uma segunda mensagem, enviando a mensagem 2. Beleza, ó, pessoal, então eu enviei uma mensagem, vocês viram aqui que apareceu enviando a mensagem 2. Depois eu mandei uma outra mensagem aleatória aqui, ASD, e ele recebeu aqui também, ó, ASD, tá? Então tá funcionando essa comunicação, né? O cliente manda uma coisa, o servidor recebe e manda de volta. E aí o que a gente tem que fazer, pessoal? Dependendo da nossa aplicação, cabe a gente então trabalhar na parte do cliente, né, e definir o que a gente quer mandar no buffer. Esse buffer ele pode ter uma string com um número que a gente quer enviar do cliente para o servidor, ou do servidor para o cliente. Pode enviar bytes, pode enviar alguma variável, algum número, algum int, através de ponteiros também. Então, cabe a gente agora definir o que a gente vai montar no buffer, né? Ou o
que a gente vai inserir no buffer, né? No caso aqui do cliente, o buffer que a gente está usando é message, botar ali dentro os dados que a gente quer enviar e certificar que a gente está mandando então para o servidor a mensagem no comprimento adequado da mensagem, né? E o servidor vai receber e por aí vai, beleza? Então esse é um exemplo de cliente e servidor UDP em linguagem C, pessoal. Se vocês curtiram aí, vocês podem seguir. Não esqueçam de seguir aqui também a página, tá? O YouTube, o meu canal. Se tiverem dúvidas ou feedbacks, vocês podem colocar aí nos comentários que eu posso ajudar vocês. Curtam, compartilhem, sigam o canal aí também. E esses materiais complementares e códigos estão aqui embaixo ou através do link da minha página pessoal aqui do Kiki. Beleza? Valeu aí, pessoal. Até a próxima.